Jesus, segundo escreveu Mateus, e tem uma palavra aqui latente no meu coração. Mateus capítulo 21, versículo de número 18. Gostaria da sua atenção, por favor. É um texto urgente, pungente, latente no meu coração. Então, vamos abrir o nosso coração, deixar que o Espírito fale no nosso coração de forma sensível. Amém? Amém. Eu creio que nessa noite Deus quer falar no vento. No vento Deus quer falar no nosso íntimo e nos alertar, nos mostrar algumas coisas que a gente precisa ver além do nosso olhar humano. Amém? Amém. Diz assim o texto: pela manhã, Mateus capítulo 21, versículo 18 diz assim: pela manhã, enquanto voltava a Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos nela, mas somente encontrou folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça de ti frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Toma sempre em nome de Jesus. Meus amados, é um texto urgente para os nossos dias. Eu acredito que não só eu, mas você está ciente de que muitas coisas estão tentando roubar o nosso olhar, o nosso alvo, a nossa fé. Muitas coisas estão tentando roubar o propósito de Deus nas nossas vidas nesses dias. A vida corriqueira pode ser uma delas, os compromissos, as responsabilidades. De fato, muitas coisas têm nos preocupado, externas e internas. É óbvio que a gente vive algumas pressões externas e algumas pressões internas, de todos os lados. Mesmo nós tendo a confiança, mesmo nós tendo a consciência de que Deus é Deus soberano acima de tudo, que Deus tem o controle de tudo, mesmo assim nós nos preocupamos com o amanhã, nós ficamos preocupados com o que os nossos olhos têm visto. É óbvio que os dias não são fáceis, eu sei disso. E irmãos, esse é um texto conhecido da Bíblia, onde a última semana de Jesus na terra, esse é um domingo onde Jesus vai a Jerusalém. E Jesus entrando em Jerusalém, diz o texto no capítulo 1 de Mateus, que Jesus ele é ovacionado pela multidão. Esta é a semana decisiva, a semana da crucificação. E Jesus então ele cumpre aquilo que foi dito pelos profetas, que ele entraria em Jerusalém como jumento e ele seria ovacionado pela multidão. Então Jesus cumpre aquilo que os profetas predisseram. E Jesus entra em Jerusalém. E ele entra e diz o texto que então a multidão se agita. E a multidão começa a ovacionar Jesus, gritando: Hosana, a hora que vem nas alturas. Hosana, o rei se aproxima. Hosana, lá vem o rei dos reis. Porém, precisamos entender que
as palavras que ovacionaram Jesus uma semana depois foram as palavras que crucificaram Jesus. E, na verdade, foram apenas palavras. Apenas palavras. Irmãos, nós observamos no texto que Jesus faz um milagre nesse texto. E todo milagre de Cristo tem um propósito. Todo milagre tem uma resposta, todo milagre tem alvo, todo milagre tem... um milagre, ele renasce um sonho. Um milagre, ele levanta os nossos alvos. Um milagre, ele traz de volta aquilo que se perdeu. Um milagre, ele traz uma provisão. Todo milagre de Jesus tinha um fator positivo. Todo milagre que Jesus executava tinha algo acima daquilo que ele estava executando. Não só a sua missão em fazer um milagre, mas em nós, quando Jesus executava um milagre, era um fator positivo. Jesus queria renascer algo em nós. Isso era muito ímpar, isso era muito claro. E o texto nos ensina que esse milagre era um milagre negativo. Por quê? Porque Jesus queria fazer algumas denúncias no que tangente à situação religiosa, ou também a multidão que ovacionou Jesus. Então diz o texto que Jesus entra em Jerusalém e é ovacionado. Logo após que ele é ovacionado, diz o texto que Jesus então entra no templo. E quando Jesus entra no templo, diz o texto que os cambistas estavam fazendo trocas. Os cambistas estavam, diz o texto, vendendo pombas. Enfim, havia uma troca, no texto. Então a Bíblia diz que Jesus reage à postura, à conduta dos cambistas, derrubando as mesas, diz o texto, os irmãos conhecem. E Jesus então faz uma afirmação: a minha casa será chamada casa de oração, casa de relacionamento. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós não servimos a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer, mas nós devemos servir a Deus pelo amor que Ele manifesta em nós, pela grande obra que Ele fez, tem feito em nossa vida, tem desejo de fazer na nossa vida. A maior pretensão que nós devemos carregar nos nossos dias, no que se refere a servir Jesus, é ter o entendimento e a compreensão do nosso espírito que nós devemos servir Jesus porque Ele nos amou primeiro, nos escolheu, nos separou, nos reconciliou, nos justificou com Ele, e agora nós fizemos parte da família de Deus por meio do seu Filho Jesus. Aleluia. Por quê, queridos? É óbvio que Deus nos conhece por inteiro. Ele tem o controle do fio da minha história. Então Ele conhece todas as minhas necessidades. E acima de você, acima de mim, pastor Iris, Deus é o mais interessado em completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Então, se Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele conhece todas as minhas necessidades. Porém, nós temos que ter a consciência que Deus trabalha num tempo. E o tempo de Deus é de Deus, não é no meu tempo. Agora, é óbvio e é claro que Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe daquilo que você carece. E Ele tem o controle do fio da tua história. Então, aquilo que você necessita, no tempo oportuno, no tempo certo, Deus vai completar, vai operar, vai suprir, vai prover, e você vai regozijar e se alegrar e dizer que Deus é Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Deus tem controle de tudo, isso é óbvio, isso é claro, mas a gente, como é corpo, alma e espírito, é óbvio que
que a nossa alma se inquieta, a nossa alma, ela aguça. Por quê? Porque a nossa alma é impaciente, a nossa alma não espera o trabalhar, a nossa alma não espera a forma que Deus trabalha. Porém, Deus, ele tem a planta dos nossos dias na palma das suas mãos. É por isso que nós precisamos servir a Deus com a pretensão e a compreensão de entendimento de que nós precisamos responder ao que Deus tem não só feito, mas ao chamado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão, quando Deus deu o veredicto do não de comer a fruta, né? E os irmãos conhecem o texto. Então, a Bíblia diz que era costume de Deus descer no jardim para ter com Adão, sem pretensão nenhuma. Não era um relacionamento em forma de que eu vou me relacionar com Deus para Deus me dar algo em troca. Não, era um relacionamento saudável, sadio, era um relacionamento sem pretensão. Por quê? Porque havia prazer no coração de Deus em se relacionar com Adão. Então, Deus desce no Éden, diz o texto, e Adão havia comido do fruto. Mas diz o texto que Deus chama Adão. Adão, aonde você está? Deus chama Adão com qual propósito? Somente para estar com Adão. E é isso que a gente precisa compreender. Deus tem prazer em estar com você. É por isso que Jesus Cristo, quando está com os discípulos pastoris, ele diz: olha, eu não vos chamo mais de servo. Vocês precisam ter a compreensão que não é somente o serviço. Sim, o serviço é propósito da missão, mas o meu relacionamento contigo é muito mais íntimo, é muito mais valioso, está muito mais acima do que o serviço que você tem a prestar a mim. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu não vos chamo mais de servo, mas sim de amigo. Por quê? Porque Deus tem o desejo de se tornar seu amigo, independente de áreas que eu não conheço, e talvez está difícil, talvez está uma fortaleza, talvez está um embate, talvez está uma guerra, mas Deus deseja ser teu amigo. E, queridos, e uma coisa é clara, e quando nós resolvemos e nos colocamos e nos tornamos amigos de Deus, é fato de que aquilo que é luta, aquilo que é deserto, aquilo que é batalha, aquilo que é guerra, sim, é guerra, mas você vai atravessar suportando e gerando estrutura no teu coração. Por quê? Porque você está com aquele que tem o controle e o domínio da guerra. Estou falando de clareza, eu estou falando de servir Jesus sem pretensão, de algo em troca, de servir porque você entendeu que você foi amado. Aleluia. E Jesus sabia que, presta atenção, que ele entrou em Jerusalém, ele foi ovacionado, houve um anseio, palavras, mas não havia vida. Por quê? Porque só há vida quando eu entro no propósito. Não é uma questão de entender o propósito, é uma questão de entrar no propósito para que Deus desenvolva aquilo que Deus tem para fazer em você e por meio de você. Primeiro é você, para depois fazer por meio de você. Mas eu preciso entrar no propósito. De que forma? Imperfeito. De que forma? Todo torto. De que forma? Todo errado. De que forma? Acertando, errando. Foi por isso que, quando dois homens foram ao templo orar, diz o texto, Lucas capítulo 18, o fariseu começou a centralizar a sua oração, diz o texto. Graças eu te dou porque eu não sou como esse homem. Então ele começou a apontar a conduta do homem. Não sou, depois ele começou a apontar para Deus as suas obras, quem ele era, o que eu faço, e eu não sou como esse homem. E a Bíblia diz
que o odiado, publicano odiado pela multidão, se apresentou a Deus de que forma? Ele nem ousou olhar para o céu, mas ele de longe disse: Senhor, ser propício a ti, a tua misericórdia, entendendo quem ele era, olhando para dentro dele, dessa forma diz o texto, e este homem saiu justificado pela sua oração, e não faleceu. Por quê? Porque de que forma nós vamos encontrar? O pastor Iris falou de Jacó aqui. Quando Jacó foi ter com Deus, diz a Bíblia que Deus apertou Jacó e começou a espremer. E aí? Quem tu é? O que tu fez lá atrás? Ele começou a ter com Deus, e quando um homem se depara com Deus, irmãos, é óbvio que ele olha para a nudez dele. Não existe ninguém que se depara com Deus no mano a mano e não existe argumento. Quando tu se depara com o poder, com a glória, com a soberania, com a grandeza, com a palavra do Deus Altíssimo, não tem como nós fugir, ter reserva um argumento, como disse o pastor aqui. Não tem como, querido. Não há como, porque quando nós se deparamos com Ele, quando nós temos um encontro com Ele, a gente volta assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. O que houve, Jacó? Tive um encontro com Ele. Estou manco. Aí é assim, quando nós estamos manco, é porque a gente tem consciência que a gente é totalmente necessitado de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu sinto a presença dele. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Espírito nesse Deus. Aleluia. Jesus entra em Jerusalém, irmãos. E Jesus entra sabendo que o povo não ia responder às suas expectativas, mas ele veio para um propósito. E ele foi até o final mostrando o propósito. Ele, mesmo o povo não respondendo, eu vou cumprir o propósito. E a Bíblia diz que Jesus vai, ele domingo, ele vai, ele não é respondido, ele vê o povinho, ele vê a casa, ele vê a igreja, o templo, todo trocado, as pessoas sem princípio, não entendendo o propósito daquilo que foi dito pelos profetas, mas mesmo assim ele vai e encontra o cumprimento, e diz a Bíblia que ele volta para Betânia, e na segunda pela manhã, Jesus então andando, ele encontra uma figueira, e essa figueira é eu e você. E diz o texto que Jesus encontra essa figueira à beira do caminho, ao lugar de disposição, de exposição, e diz o texto que Jesus teve fome, e foi o quê? Comer um fruto para saciar a fome. Por quê? Porque a fome de Jesus é fazer a vontade do Pai. Uau! Aleluia. Jesus não foi comer aquela fruta para saciar uma fome, não. Jesus, ele foi nos ensinar que aquele fruto que ele foi comer é uma resposta da figueira. Jesus estava nos ensinando. E aí, tem fruto aí, tem bondade aí, tem generosidade aí, tem perdão aí, tem simplicidade aí, tem humildade aí, tem mansidão aí, tem bondade aí. E aí, Israel, você não entendeu o propósito? E era isso que Jesus estava, meus amados, ensinando, denunciando. É por isso que ele, meu irmão, denunciou e fez um milagre negativo. Por quê? Porque diz o texto que Jesus teve fome e chegou lá, só tinha o quê? Folhas. Quando se fala de folha, fala do quê? Aparência. E sabe por que nós não vencemos muitas vezes? Porque a aparência nos dias atuais tem nos sufocado, pressionado a nos levar para um lugar de exibição. Está aqui a minha esposa, 23 anos de casada. Existe um texto que eu sempre compartilho com ela. Elias foi um homem respeitado, temido, matou 800 profetas, pastor, um homem temido, respeitado no contexto da época. Aí
quando Jezabel lança a palavra sobre ela, ó, vou querer a tua cabeça, e ele diz, deu para mim, Deus, eu quero a morte. E aí ele reclama 3 vezes com Deus, Deus, mataram todos os profetas, a espada, Senhor, o resto está ali adorando a Baal, só sobrou eu, como se ele fosse a última bolacha do pacote. E ele falou 3 vezes, Deus se levantou do trono e disse, Elias, ei, tu não entendeu, tu só matou os 800 profetas porque tinha alguém orando por ti. Elias, só disseste, tu só liberou a palavra profética que não ia chover durante 3 dias, porque tinha alguém que não tem nome, não é visto, tinha um anônimo orando por ti, Elias. Há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, Elias. Tu não entendeu, sabe por quê, irmãos? Porque para cada geração Deus tem um povo de oração. Existe uma igreja no meio de uma igreja. Às vezes existem pessoas, pastor, que dizem, ai, eu não vou mais à igreja, o pastor me machucou, eu não vou mais à igreja, o líder me machucou. Existem 3 tipos de igreja: sistêmica, edêmica e a igreja de Jesus Cristo. A igreja sistêmica é aquela que o líder trabalha, tudo que ele faz é com o recurso de favorecer os membros. E existe a edêmica, é aquele que só suga a ferida do membro, é aquele que só faz as coisas para auto se valorizar, para receber prazer. Mas existe a igreja de Pedro, a igreja de Jesus Cristo, quando Pedro disse, Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo, quando perguntaram para ele, quem eu sou, ou quem os profetas dizem que eu sou, e vocês, tu és o Cristo vivo, Pedro, não foi carne nem sangue que te respondeu, mas foi o meu Pai, por isso agora sobre mim, eu te edificarei a minha igreja. Existe a igreja viva, existe uma igreja viva, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Existe uma igreja viva, e eu e você estamos inseridos nessa igreja. Se te machucaram, ei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sabe por quê? Porque tu é membro, filho de uma igreja que ele morreu, ressuscitou o 3º dia, e hoje ele governa a tua vida. Agora, irmão, nós precisamos estar atento do que é aparência, porque a aparência é aquilo que eu manifesto por fora. E o fruto não, irmãos. O fruto é interno. O fruto é interno. O fruto emana lá de dentro. Aleluia. Foi por isso que Jeremias disse um dia para Deus, Deus, não profetizo mais. Esse fruto teu aí, esse fruto é mentira. Eu não vou profetizar mais, as tuas palavras têm se envergonhado na minha boca. As pessoas têm zombado de mim, Deus. Mas ele disse, quando eu disse que eu não ia profetizar mais, as tuas palavras ardem nos meus ossos. Aleluia. Aleluia. Faz 15 anos que a gente prega a palavra e muitas vezes eu disse, eu vou dar um tempo para minha esposa, mas não. Chamada interna, chamada vem de dentro. Sabe por que vem de dentro? Porque você não tem mais direito de andar segundo as suas vontades, você não tem mais direito de andar como você quer, não. Agora você tem um Senhor que te governa, e se Ele te governa, Ele tem controle de tudo na tua vida. Eu não te conheço, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Deus nos chamou para gerar fruto e sair da aparência. Sabe por quê? Porque a internet ama encher o nosso ego, a internet ama as fotinhas do Instagram, mas Deus não. Deus ama o nosso fruto. Aleluia. Deus ama o nosso fruto. Deus ama aquilo que nós desempenhamos diante das pessoas. Foi por isso que Jesus, escrevendo as cartas de Apocalipse, ele disse para a igreja não foi de Esmirna, ele disse, olha, tu tem a aparência de que está viva, mas tu está morta. Por quê? Porque não tinha fruto. Não tinha fruto. E o que é o fruto? É cumprir, é responder
a Cristo aquilo que Ele tem depositado sobre a tua vida. Ele tem te dado saúde, Ele tem cuidado dos teus filhos, Ele tem te dado o dom na medida certa, Ele tem te dado uma graça, Ele tem te guardado, Ele tem te sustentado, Ele tem te fortalecido, Ele tem te dado alegria, Ele tem te usado na sua obra. E talvez você quer ser usado, mas talvez você está no processo de primeiro ser aprovado, porque Deus não usa ninguém sem aprovar. Primeiro Deus aprova, primeiro tem que ser um bom pai, primeiro tem que ser um bom esposo, primeiro tem que ser um bom trabalhador da minha empresa, primeiro eu preciso ser um bom caráter, primeiro eu preciso ter uma hombridade, primeiro eu preciso ser verdadeiro, primeiro eu preciso ser justo, primeiro eu preciso ser íntegro, primeiro eu preciso ser verdadeiro, e primeiro eu preciso amar Jesus, porque Ele me amou primeiro, não porque Ele vai me dar um carro, não porque Ele vai me dar uma casa, não porque Ele vai me dar privilégios, não, porque Ele me amou primeiro. Ele disse: Pastor Iris, eu escrevi o teu nome no livro da vida, e tu é meu servo amado, tu é meu filho, eu te amo, eu te separei, eu te justifiquei, e agora tu é meu pastor, que vai conduzir o meu povo a sentar nas bodas do Cordeiro por meio do fruto, que cada um vai resplandecer conforme o entendimento. Irmão, o sistema vai querer que você viva uma vida aparente. É por isso, pastor, que Jesus amaldiçoou aquela árvore e disse: de ti não nasce mais fruto, porque tu só tem somente folhas. Jesus estava denunciando não só a multidão, mas o sistema religioso, os fariseus, legalistas, que tinham um discurso, mas não sustentavam o discurso. Você pode ter certeza, se Jesus estivesse aqui no nosso meio, nessa noite, ou estivesse vivendo no meio da sua igreja, é óbvio que a gente ia pedir: Jesus, bate uma foto comigo, Jesus, para me colocar no Instagram. Jesus é bom, Ele é doce, Ele é suave, Ele é leve, querido. Ele ia dizer para você: sim, meu filho, imagina, Ele ia dar o melhor sorriso, e você ia conversar um pouco com Ele, mas eu tenho certeza que Ele ia dizer: meu filho, olha, eu queria ficar contigo aqui, mas eu tenho uma missão. E de repente você ia andar na Avenida Centenário 3 horas da manhã, e aí eu com 2 horas, eu não sei, você ia comer um lanche com os irmãos depois da reunião, sabe? E de repente você ia passar e ia estar lá Jesus sentado com uma prostituta 3 horas da manhã, ouvindo ela e você olhando. Meu Deus, não é o Jesus aquele que estava comigo. Meu Deus, eu não acredito que Ele está lá. O que Ele está fazendo lá? A nossa mente, como é julgadora, como é má, o nosso coração, como é má, nós já ia armar contexto, nós já ia acusar Jesus, mas não, Jesus estava lá ouvindo, Jesus estava lá levando amor. Por quê? Porque Jesus, nós precisamos entender o que Ele preza, não é aquilo que Ele realiza, mas é a motivação pela qual eu sirvo Ele. Aleluia. É a motivação. É a motivação, meu irmão. É a motivação. É a motivação. Eu caminhei muito nesse bairro aqui, irmãos conhecem, usei muita droga aqui nesse bairro. Voltar aqui é um privilégio, uma alegria poder servir os irmãos, poder vir aqui sendo uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, a gente faz um trabalho há alguns anos, desde quando eu me converti. Aqui uma pessoa que não me deixa eu aumentar, não me deixa aqui a minha esposa. A gente vai no centro de recuperação faz 15 anos. A gente faz um trabalho com o propósito de gerar vida onde não há vida, gerar honra onde não há honra, onde é desonra. Escolhas são escolhas, colheitas são colheitas. Eu costumo dizer que escolhas são sementes, não dá para descartar. É óbvio. A comanda, ela é clara. Deus é o Deus do comando. Sim.
Deus é um Deus de faturas das nossas coisas. Então, ó, a gente faz um trabalho, mas a gente carrega uma tônica, gera fruto. Gera fruto. Sabe por quê? Porque, obrigado, meu irmão. Sabe por quê? A gente tem uma tônica que carrega fruto. Porque um dia acreditar em mim. Eles nos conhecem, porque um dia acreditar em mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dia alguém acreditou em mim. Deus maravilhoso. Um dia alguém acreditou que eu tinha uma chamada. Um dia alguém acreditou que Deus poderia restituir tudo e trazer tudo em ordem, colocar cada osso a seu osso e aplanar as coisas. Alguém acreditou. Alguém acreditou. Aleluia. É alguém que acreditou que eu poderia dar fruto. É nisso. Sabe o que é unidade? Eu vou encerrar. Sabe o que é unidade? Estar junto é unidade, é óbvio. Isso é fruto de comunhão, isso é bom, é prazeroso. Mas sabe qual é o maior valor que Jesus preza por unidade? É olhar para cada um e ver o valor individual. Aleluia. A gente não pode jamais, ainda que o nosso coração é mais mau do que nós, ele é enganoso, a gente sabe disso. Nosso coração é mau, sabe? Nunca seja inclusivo e seletivo, porque Jesus ele nunca seja seletivo, porque Jesus ele é inclusivo. Jesus ele é inclusivo. Só que o nosso coração é seletivo. Um dos textos mais extraordinários da Bíblia é quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus está no mundo da transfiguração e ele desce. Eles não conseguem expulsar o espírito daquele jovem, pastor. E aí Jesus vai lá, aquele jovem possesso, espumando. Jesus, vocês não têm nem fé. Não há fé, não há fidelidade no coração de vocês entender o que vocês podem fazer, que está dentro de vocês. Jesus expulsou o demônio. E a Bíblia diz que cada obra Jesus fazia, cada ensinamento, cada milagre, era o pacto dos discípulos. Então os discípulos começaram a formalizar aquilo como grandeza. Uau! As obras de Jesus são grandes. Os ensinamentos de Jesus, E aí eles começaram a discutir entre eles. Quem será o maior do reino? Lugar de preeminência. Quem é o maior do reino? E aí, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então, se ele era 100% Deus, ele era onipresente, onisciente e onipotente. Sabia o que descortinava no coração dos discípulos. E aí, Jesus, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Diz o texto que expulsaram e foram para um lugar, e indo para casa, diz o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 30. E indo para casa, eles começaram a discutir pelo caminho. Quem é o maior do reino? Jesus faz a pergunta. O que vocês estão discutindo pelo caminho? E o texto diz que os discípulos